O milagre nos olhos de Francisca. Francisca tinha apenas 23 anos quando o mundo começou a escurecer diante dela. Não foi de repente, mas aos poucos, como uma sombra que se estendia sobre tudo que amava. Primeiro, foram as letras dos livros que estudava para o curso de enfermagem, que elas borravam, tremiam, até que um dia não conseguiu mais enxergar as páginas. Depois, os rostos das pessoas, sua mãe, seu irmão mais novo, os pacientes do hospital onde estagiava. Tudo virava manchas. Os médicos foram diretos: retinopatia avançada. Não há cura. Você vai perder a visão completamente. Ela se lembra do dia em que saiu do consultório segurando o laudo como se fosse uma sentença. O chão pareceu sumir debaixo dos seus pés. Como uma enfermeira cega poderia cuidar de alguém? Como viveria sozinha? Sua mãe, Dona Maria, chorava em silêncio enquanto preparava o jantar, e seu irmão, Pedro, de apenas 16 anos, tentava disfarçar o medo. Vai ficar tudo bem, Fran, ele dizia, mas sua voz tremia. Foi Pedro quem, semanas depois, levou Francisca até a congregação cristã no Brasil. Não era a primeira vez que ouviam falar da igreja, uma tia distante sempre contava sobre as reuniões simples, os hinos cantados sem instrumentos, os milagres que Deus fazia ali. Lá eles oram de verdade, Fran. E Deus ouve, disse Pedro, segurando seu braço enquanto caminhavam pela rua de terra batida até o pequeno salão de madeira onde os irmãos se reuniam. Francisca hesitou na porta. O cheiro de cera de abelha das velas acesas misturava-se ao perfume suave das flores no altar. As irmãs, vestidas com saias longas e blusas modestas, sorriam sem pressa. Os irmãos, de ternos simples, cumprimentavam uns aos outros com respeito. Não havia gritos, nem shows, nem palmas. Só uma quietude que, estranhamente, acalmou seu coração. O ancião José, um homem de cabelos brancos e voz firme, dirigia a reunião. Irmãos, vamos cantar o hino 45, disse, e todos abriram seus hinários. Francisca não conhecia música, mas quando as vozes se uniram, sem piano, sem guitarra, só corações, ela sentiu algo estremecer dentro dela. Jesus, luz dos meus olhos, ilumina meu caminho. As palavras ecoavam como uma promessa. Quando chegou a hora dos testemunhos, uma irmã se levantou. Há um mês, meu filho estava desempregado, sem esperança. Oremos juntos, e hoje ele tem trabalho. Deus proveu. Outro irmão contou como uma dor insuportável nas costas desapareceu após a imposição de mãos. Francisca apertou as mãos no colo. Será que Deus também olharia para ela? Na oração final, o ancião convidou os que tinham necessidades a se ajoelharem. Francisca sentiu a mão de sua mãe em seu ombro. Vai, minha filha. Deus está aqui. Ela se ajoelhou no chão de madeira, e as mãos dos irmãos se estenderam sobre sua cabeça. Ouviu pedidos sinceros: Senhor, toca nesta irmã. Abre seus olhos, como abriste os do cego Bartimeu. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Não eram lágrimas de desespero, mas de algo novo, esperança. Os dias seguintes foram de luta. Francisca voltou à igreja toda semana, mesmo quando a visão piorava. Aprendeu a decorar os hinos, a reconhecer as vozes dos irmãos, a sentir a presença de Deus na simplicidade daqueles cultos. Um domingo, após a Santa Ceia, quando o pão e o vinho foram repartidos em silêncio reverente, o ancião José a chamou. Irmã Francisca, você já foi batizada nas águas? Ela balançou a cabeça. Quero ser. Quero entregar tudo a Deus. O batismo aconteceu numa tarde de sol, no rio que passava atrás da igreja. As águas frias envolveram seu corpo quando o ancião a mergulhou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando emergiu, sentiu algo diferente. Não era visão, ainda enxergava só vultos, mas uma paz que não entendia. Agora você é nova, o ancião sussurrou. Deus tem um propósito. 3 semanas depois, numa reunião de quarta-feira, algo aconteceu. Francisca estava sentada no banco de madeira, ouvindo o ancião ler a Bíblia, quando sentiu um calor nos olhos. Não era dor, nem coceira. Era como se alguém estivesse passando os dedos suavemente sobre suas pálpebras. Assustada, ela os abriu. E viu. Primeiro, as velas no altar, suas chamas dançavam, nítidas.
Depois, o rosto do ancião José, seus óculos redondos, as rugas ao redor dos olhos quando sorriu. Ela virou a cabeça e viu sua mãe, com as mãos postas, os lábios movendo-se em oração. Pedro, ao lado, olhava para ela com espanto. Mãe, sussurrou. Eu estou enxergando. O salão ficou em silêncio. Então, um irmão começou a chorar. Outro se levantou, louvando a Deus. O ancião José estendeu as mãos, glória a Deus. Este é o seu poder. Francisca tocou o próprio rosto, incrédula. As cores voltavam, o azul da saia da irmã ao lado, o marrom dos bancos, o verde das folhas pela janela aberta. Os médicos não tiveram explicação. Isso não é possível, disse um, examinando seus olhos. Sua retina estava destruída. Mas Francisca só sorria. Para Deus, tudo é possível. Hoje, Francisca é enfermeira formada. Trabalha no hospital público, e toda semana volta à congregação cristã no Brasil, não por obrigação, mas por gratidão. Às vezes, quando canta o hino 45, seus olhos se enchem de lágrimas. Não pela lembrança da escuridão, mas pela luz que encontrou. Ela aprendeu que Deus não escolhe os perfeitos, mas os que creem. Que milagres não são para os que exigem, mas para os que se ajoelham. E que, numa igreja simples, onde não há holofotes nem fama, o Espírito Santo age com um poder que nenhum homem pode explicar. Sua vida agora é um testemunho, a fé não tira as provas, mas transforma o deserto em manancial. E às vezes, quando menos esperamos, Deus abre os olhos daqueles que já não podiam ver. Na mesma congregação cristã no Brasil onde Francisca encontrou sua cura, havia um jovem chamado João. Ele não era cego, mas carregava uma cegueira pior, a do coração. Desde criança, ouvia os irmãos falarem de amor, perdão e salvação, mas para ele, aquelas palavras eram apenas sons vazios. O mundo lá fora, com suas promessas de dinheiro fácil e prazeres rápidos, parecia muito mais atraente. João tinha apenas 16 anos quando começou a se afastar. Primeiro, faltava aos cultos por causa de um trabalho em que não existia. Depois, passou a frequentar rodas onde o nome de Deus era motivo de riso. Sua mãe, Irmã Maria, orava todas as noites, ajoelhada ao lado da cama, enquanto as lágrimas molhavam seu vestido simples. O marido já havia falecido, e João era seu único filho. Senhor, não deixe meu menino se perder, ela suplicava, enquanto as mãos calejadas de tanto trabalhar seguiam apertando a Bíblia contra o peito. Um domingo, depois de meses sem aparecer na igreja, João entrou bêbado no templo. Não foi para orar, mas para provocar. Os irmãos cantavam o hino 12, aquele que fala da misericórdia divina, enquanto ele tropeçava nos bancos, rindo alto. Alguns olharam com tristeza, outros baixaram a cabeça, mas ninguém o repreendeu. Apenas o irmão Paulo, um homem de poucas palavras e muita oração, se aproximou e colocou a mão em seu ombro. João, senta aqui, filho. Deus está te esperando. O rapaz empurrou a mão com grosseria e saiu xingando. Naquela mesma noite, enquanto voltava para casa pela rua escura, João foi abordado por homens que queriam roubá-lo. Ele reagiu, como sempre fazia, com arrogância. Um golpe de faca no abdômen o jogou no chão. Sangrando, com as forças se esvaindo, ele lembrou da voz calma do irmão Paulo: Deus está te esperando. E então, pela primeira vez em anos, João orou. Não com palavras bonitas, mas com um grito de dor e arrependimento: me ajuda, Senhor. Não quero morrer assim. Quando acordou, 3 dias depois, estava num leito de hospital. Sua mãe, de olhos inchados de tanto chorar, segurava sua mão. Eles te acharam quase sem vida, filho. Mas os médicos não explicam. A facada foi profunda, deveria ter atingido órgãos vitais. Disseram que é um milagre você estar aqui. João não respondeu. Seu corpo doía, mas algo dentro dele doía mais, a vergonha. Na semana seguinte, quando já podia se levantar, sua mãe o levou de volta à congregação. Ele entrou de cabeça baixa, envergonhado, esperando olhares de julgamento. Mas o que encontrou foi o irmão Paulo, sorrindo, e a irmã Francisca, sim, a mesma que fora cega, lhe estendendo a mão. Deus te deu outra chance, João. Não é todo dia que ele faz isso. E ali,
entre aqueles bancos de madeira, com o cheiro de café recém-coado vindo da cozinha dos irmãos, João chorou. Não de dor física, mas de alívio. Hoje, João é diácono na mesma igreja onde um dia entrou para zombar. Ele não prega com palavras difíceis, mas com a vida. Visita presos, ajuda jovens que, como ele, se perderam no mundo, e toda vez que canta o hino 12, lembra da noite em que Deus o tirou da morte para a vida. Eu não merecia, ele diz aos que perguntam seu testemunho. Mas é isso que é a graça, não é para quem merece, é para quem precisa. E assim, naqueles cultos simples, onde não há banda nem telões, mas apenas corações sinceros e uma fé que não se dobra, mais um milagre se soma à história da congregação cristã no Brasil. Porque Deus não muda a vida só com curas físicas. Às vezes, Ele abre os olhos daqueles que, como João, estavam cegos por dentro, e faz deles luz para outros que ainda caminham nas trevas. Na mesma igreja onde João servia como diácono, havia uma jovem chamada Mariana, que chegava sempre no último banco, com os olhos baixos e as mãos trêmulas. Ela vinha por insistência da tia, que orava por ela há anos, mas o coração de Mariana estava fechado como uma porta enferrujada. Havia crescido ouvindo que Deus era um juiz severo, pronto a castigar, e isso a mantinha longe da fé. Até que, numa noite de sábado, algo mudou. Era um culto como outro qualquer, os irmãos cantavam o hino 45, aquele que fala da paz que só Jesus dá. Mariana olhava para o chão, quando sentiu alguém se sentar ao seu lado. Era João. Ele não disse nada, apenas deixou um bilhete dobrado em suas mãos antes de se levantar para ajudar na distribuição dos pães da ceia. Com medo de chamar atenção, ela guardou o papel no bolso. Só quando chegou em casa, à luz fraca do quartinho que alugava, Mariana abriu o bilhete. Escrito à mão, com letras firmes, lia-se: Deus não está te esperando com um martelo na mão. Ele está te esperando com os braços abertos. Eu sei do que estou falando. Aquelas palavras a atingiram como um raio. Como ele sabia? Como um homem que nem conhecia seu nome podia ter escrito exatamente o que ela mais precisava ouvir? Naquela noite, Mariana chorou até não ter mais lágrimas. Não de tristeza, mas de algo estranho e novo, alívio. Como se uma corrente invisível tivesse se partido dentro dela. No domingo seguinte, ela voltou. Desta vez, não se escondeu no fundo. Sentou-se mais à frente, onde podia ver o rosto das pessoas. E quando o pastor leu o texto de Lucas 15, sobre o filho pródigo, Mariana sentiu o chão tremer debaixo dos pés. Não era uma história. Era ela. A moça que tinha gastado a vida em coisas vazias, que tinha se afastado achando que não havia mais volta. Mas ali, entre aqueles irmãos simples, ela entendeu, o pai não só a esperava como já vinha correndo ao seu encontro. Os meses passaram, e Mariana não era mais a mesma. Começou a ajudar na escola bíblica das crianças, usando sua própria história para mostrar às pequeninas que Deus não desiste de ninguém. Um dia, durante um culto de oração, ela se levantou e, com voz trêmula, pediu perdão à igreja por ter demorado tanto a crer. Não houve julgamento. Só abraços, só lágrimas de alegria, só o coro dos irmãos cantando o hino 98, Graça, Graça Maravilhosa. João, que assistia a tudo de longe, sorriu. Ele sabia bem o que era aquilo. Não era coincidência. Era Deus, mais uma vez, fazendo o que faz de melhor, transformar cinzas em beleza. E assim, naqueles bancos de madeira, entre pessoas comuns que não tinham nada além de fé, mas um milagre ganhava vida. Porque a congregação não é feita de paredes ou rituais. É feita de corações que, como os de João e Mariana, foram quebrados para então serem preenchidos por algo maior do que eles mesmos. E a história continua. Sempre continua. Naquela mesma semana, enquanto Mariana ainda se adaptava à sua nova vida na igreja, algo inesperado aconteceu. Seu filho mais velho, Lucas, um adolescente de 15 anos que sempre se mostrou rebelde e distante, começou a perguntar sobre as mudanças da mãe. Ele via o brilho nos olhos dela, ouvia os hinos que ela cantava pela casa e percebia que algo profundo tinha acontecido. Mãe, por que você tá tão diferente? Perguntou ele uma noite, enquanto ela arrumava a mesa para o jantar. Mariana parou, olhou para o filho e, com um sorriso sereno, respondeu: Porque eu encontrei um amor que não me abandona, filho. Um amor que me tirou do fundo do poço.
Lucas não disse mais nada naquele momento, mas a semente tinha sido plantada. No domingo seguinte, ele aceitou o convite da mãe para ir ao culto. Não foi por curiosidade, nem por obrigação, foi algo mais profundo, como se uma voz suave o chamasse. Ao entrar na igreja, sentiu um arrepio. Não era medo, não era frio. Era como se algo dentro dele reconhecesse aquele lugar. O culto começou, e quando o coro entoou o hino Vem, pecador, a Jesus, Lucas não conseguiu segurar as lágrimas. Ele não entendia direito o que estava acontecendo, mas sabia que precisava daquilo. Quando o pastor fez o apelo, ele se levantou, trêmulo, e caminhou até a frente. João, que estava ao lado de Mariana, viu o jovem se aproximar e sentiu o coração bater mais forte. Ele se lembrou de si mesmo, anos antes, naquele mesmo lugar, com as mesmas dúvidas, o mesmo medo. E agora, ali estava mais um, sendo chamado pelo mesmo Deus que o tinha resgatado. Quando Lucas ajoelhou-se no altar, chorando, o pastor orou por ele, e a igreja inteira se uniu em clamor. Não havia palavras bonitas, não havia sermões complicados, só um jovem quebrantado e um Deus que o esperava de braços abertos. Naquela noite, ao voltar para casa, Lucas não era mais o mesmo. Ele não tinha todas as respostas, não entendia tudo, mas uma coisa ele sabia: tinha encontrado um pai. E assim, como um rio que transborda, a graça que tinha alcançado Mariana agora atingia seu filho. Porque na congregação, os milagres não são eventos isolados, são ondas que se espalham, tocando vidas, restaurando famílias, provando que, quando Deus começa uma obra, Ele a leva até o fim. E a história continua. Sempre continua. No domingo seguinte, Lucas voltou à igreja. Desta vez, não foi arrastado pela mãe, nem por obrigação. Foi porque, pela primeira vez na vida, sentia que pertencia àquele lugar. Quando entrou, alguns irmãos o cumprimentaram com sorrisos sinceros, outros até o abraçaram, como se já soubessem que algo grande tinha acontecido com ele. E tinha mesmo. O culto começou, e enquanto a congregação cantava, Lucas sentiu uma paz tão profunda que lhe trouxe lágrimas aos olhos. Não eram lágrimas de dor, como as que tinha derramado por anos, mas de alívio, como se um fardo pesado tivesse sido tirado de suas costas. Ele olhava para a cruz no altar e pensava: como eu não vi isso antes? Como vivi tanto tempo sem saber que ele me amava assim? Naquela manhã, o pastor falou sobre perdão. Não um perdão genérico, daqueles que a gente ouve e esquece, mas um perdão que alcança as feridas mais fundas. E enquanto a palavra era pregada, Lucas sentiu algo se mexer dentro dele. Era como se Deus estivesse tocando nas partes mais machucadas de sua alma e dizendo: me dá isso. Deixa eu curar. Quando o apelo foi feito, Lucas não hesitou. Foi até a frente mais uma vez, mas agora não era só para chorar, era para entregar. Entregar as mágoas, as revoltas, as noites em claro pensando que ninguém se importava. E quando o pastor impôs as mãos sobre ele, Lucas sentiu um calor invadir seu peito, como se uma luz tivesse sido acesa dentro dele. Não houve gritos, não houve espetáculo. Só um silêncio sagrado, como se o céu inteiro estivesse testemunhando aquele momento. Naquela mesma semana, Lucas começou a frequentar os cultos de doutrina. Não entendia tudo de uma vez, mas a cada dia, uma peça do quebra-cabeça se encaixava. Ele descobriu que Deus não era um juiz distante, como tinha imaginado, mas um pai que o tinha esperado o tempo todo. E quanto mais ele aprendia, mais sentia um desejo de mudar. Não por força própria, mas porque algo, ou melhor, alguém, estava transformando ele por dentro. Mariana, que já tinha visto seu próprio milagre, agora via o do filho. Às vezes, quando ele não estava olhando, ela o observava com os olhos cheios d'água, agradecendo a Deus por aquela restauração. Porque ela sabia, o Lucas que voltava para casa depois dos cultos não era mais o mesmo jovem amargurado. Era um filho que tinha encontrado um propósito. E então veio o dia em que Lucas tomou uma decisão que marcou sua vida para sempre. Num culto de batismo, diante de toda a igreja, ele desceu às águas não como um ritual vazio, mas como um ato de fé. Quando emergiu, sentiu que uma vida antiga tinha ficado para trás. Não que os problemas tivessem sumido, a luta ainda existia, mas agora ele não estava sozinho. Tinha uma família na fé, tinha uma mãe que orava por ele, tinha um Deus que não o abandonaria. Os meses passaram, e Lucas começou a servir na igreja. Primeiro, ajudando na limpeza do templo, depois na equipe de som, e por fim,
dando seu testemunho para outros jovens que, como ele, achavam que não havia mais esperança. Ele falava com uma convicção que só quem passou pelo vale entende: se Deus mudou minha vida, Ele pode mudar a sua também. E assim, a história de Mariana e Lucas se tornou mais um exemplo de como Deus age na congregação. Não com fórmulas mágicas, não com promessas de vida fácil, mas com um amor que não desiste, que busca, que restaura. Porque quando uma vida é tocada, ela toca outras. Quando uma família é restaurada, ela se torna um farol. E a obra de Deus não para. Ela continua, dia após dia, vida após vida, provando que milagres não são coisas do passado, são a marca de um Deus que ainda hoje escreve histórias de redenção. E essa história, com certeza, ainda não terminou. O milagre completo. Anos depois, Lucas se formou em psicologia, usando sua própria jornada para ajudar outros jovens perdidos nas mesmas sombras que um dia o aprisionaram. Mariana, que antes orava com lágrimas, agora sorria ao ver o filho, outrora um fantasma de si mesmo, transformado em um instrumento de esperança. Aquele menino que fugia do abraço da mãe agora a levava para palestra em igrejas, escolas e até presídios, contando como o amor de Deus os resgatou juntos. O verdadeiro milagre não foi apenas Lucas deixar as drogas, mas a família que renasceu das cinzas. O pai, antes ausente, voltou para casa após ver a mudança no filho. As noites que eram de brigas viraram jantares com risadas e orações. Até os vizinhos, que antes os evitavam, passavam para pedir conselhos. Porque o milagre autêntico não se esconde, ele contagia. Reflexão final. Deus não muda circunstâncias como um mágico, ele muda corações como um oleiro. O vale por onde Lucas passou não foi um castigo, mas o caminho necessário para que sua história brilhasse com mais força. Às vezes, o que chamamos de fim é apenas Deus preparando um novo começo, mais profundo, mais verdadeiro. Lição de vida. Se você está no escuro hoje, lembre-se, a luz não desiste de você. Assim como Mariana não soltou a mão de Lucas, Deus não solta a sua. O milagre não é a ausência de lutas, mas a presença dele nelas. E quando uma vida é restaurada, ela se torna a prova viva de que nenhuma história está perdida enquanto Deus estiver escrevendo. Porque a obra dele, de fato, nunca para. E a sua história também não terminou.